Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro aqui, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Bom, o que eu achei muito interessante desse livro é que ele é baseado no comportamento humano, né? E o comportamento humano, diferente do que a gente imagina, não é baseado na razão. Nós somos seres emocionais, então nós somos guiados principalmente por orgulho e vaidade. E a gente precisa entender isso, porque se a gente quiser se relacionar bem com as pessoas, fazer com que elas entendam nossas ideias, se tornar um bom líder, a gente precisa entender mais sobre o comportamento humano. E isso significa entender como que as pessoas funcionam, né? E é bem o que o livro traz. O livro traz muitas histórias de diversas situações em que as pessoas que participavam do curso dele, porque o Dale Carnegie, que é o autor do livro, ele tinha um curso na época que ele escreveu esse livro, em 1936, em que as pessoas aprendiam na prática como fazer amigos e influenciar pessoas. E aí ele conta várias histórias de como que as pessoas que utilizaram técnicas do livro tiveram muito mais satisfação nos seus relacionamentos e, consequentemente, na sua vida, né? Porque, querendo ou não, os nossos relacionamentos influenciam diretamente na nossa vida. E é justamente por os relacionamentos serem tão importantes na nossa vida que a gente precisa aprender como que a gente vai cultivar esses relacionamentos, né? E a primeira parte do livro, ele fala sobre não criticar. Isso me chamou muita atenção, porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma mania muito de apontar o erro do outro. Só que no livro ele fala que isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Por quê? Porque quando a gente aponta o dedo para outra pessoa, a pessoa automaticamente já vai tentar se justificar. Ela vai tentar se defender daquele erro. Mesmo que seja um erro muito grande, ela vai entrar nesse mecanismo de defesa, porque o ser humano, ele não é racional, ele é emocional. Então, se você aponta o dedo da outra pessoa, você está ferindo o ego daquela pessoa. Ela vai querer se justificar para mostrar que ela não é tão ruim assim. Um ótimo exemplo que eu achei que eles trouxeram foi do Al Capone e do Two Gun, que se eu não me engano o Two Gun era um assassino da época, eu não lembro direito, mas era uma pessoa assim complicada, né? E essas duas pessoas mesmo que cometeram diversos erros não se sentiam culpados. E aí o autor questiona, né? Se Al Capone e Two Gun não se sentem culpados diante de todos os erros que fizeram, imaginam as pessoas do nosso dia a dia que cometem pequenos delitos do cotidiano. Elas não vão se sentir culpadas. Então, a melhor forma para a gente conseguir que uma pessoa mude um comportamento é elogiando. Como? Elogiando quando ela fizer o comportamento bom, digamos assim. Até porque o bom e o ruim são relativos, né? Então a melhor forma da gente conseguir que uma pessoa mude um comportamento é justamente o contrário. É quando a gente elogia um comportamento bom. Porque o ser humano, tanto o ser humano quanto os animais, eles se motivam muito mais com a motivação, né? Com a pessoa colocando coisas boas, do que com a crítica, porque a crítica não faz com que a gente pare e repense sobre o nosso comportamento. A crítica só coloca a gente num modo de defesa que vai acabar causando um embate. Essa primeira parte eu achei muito legal de trazer para vocês, que o ser humano realmente ele trabalha melhor com a motivação e não com a crítica. Esse é só um dos milhares de exemplos, né? Porque o livro traz várias histórias para ilustrar como que a gente pode usar certos comportamentos para se relacionar melhor com as pessoas. E são coisas simples, né? Tem uma história de um cara que ele foi numa hamburgueria, não sei se era uma hamburgueria, né? Mas a moça tava servindo hambúrguer com batata frita. E num dia, essa moça serviu bem pouquinha batata frita, tava com uma cara de cansada, tudo. E aí ele ficou tentando imaginar o que ele podia fazer para se relacionar melhor com aquela pessoa, né? Ele não foi esperando nada em troca, até porque o livro fala muito disso, que a gente tem que ter as intenções puras. A gente não pode simplesmente puxar saco ou querer elogiar uma coisa que não é verdade, porque acaba tendo efeito contrário. Então a gente tem que ser, antes de tudo, sinceros. Mas voltando à história da hamburgueria, no dia seguinte, esse cara foi lá, olhou que a moça tinha no crachá escrito o nome dela e falou o nome dela, né? Oi, fulana, tudo bem, tal. E foi simpático. O simples ato de ele falar o nome da pessoa, que é uma coisa super importante, e ser simpático fez com que a pessoa se sentisse valorizada. E ele falou que ele ganhou um prato
lotado de batata frita, que as batatas fritas caíam pra fora. Esse foi só um exemplo de como uma pequena coisa, como lembrar o nome da pessoa e ser gentil, faz com que essa gentileza retorne para nós, né? Mas lembrando sempre que a intenção não é fazer esperando algo em troca, é simplesmente a gente querer ser uma pessoa melhor. Todas essas técnicas fazem com que a gente crie melhores conexões com as outras pessoas e isso faz com que a gente se sinta feliz, né? Porque, sim, nós somos influenciados pelas pessoas que a gente convive. Eu acredito muito que pra gente ter melhores relações, nós temos que ser pessoas melhores, né? Então, algumas dicas do livro são: seja um bom ouvinte. Quantas vezes que a gente vai conversar com alguém, né? Eu me incluo nisso, porque eu sou faladeira, e a gente nem espera a pessoa terminar de falar e a gente já quer falar em cima. Isso só mostra que a gente acha que a nossa ideia é melhor que daquela pessoa. Então, seja um bom ouvinte, deixa as outras pessoas falarem, deixe que as pessoas falem de si mesmo. Isso é ser uma pessoa agradável e também especial, né? Porque encontrar alguém que nos ouça hoje em dia é um presente. Lembre-se do nome das pessoas. Quantas vezes a gente pergunta o nome e já esqueceu por quê? Porque a gente não prestou atenção. E se trocam o nosso nome, a gente também fica chateado. Então, preste atenção quando a pessoa falar o nome dela e tente chamar as pessoas pelo nome. Isso é muito importante. É importante justamente porque todos nós temos esse desejo de nos sentir importantes e valorizados. Então, quando a gente faz o outro se sentir importante, a outra pessoa se sente muito bem, tanto com ela quanto com você. Outra dica, evite discussões. É claro que às vezes a gente precisa discutir, mas na maioria das vezes as discussões não dão certo, porque nós somos seres emocionais, lembra? Então, quando a gente discute, a gente muito tá querendo provar o nosso ponto de vista. E ganhar uma discussão também não é legal, porque a gente vai estar criando algum problema com a pessoa que perdeu. Mesmo que a gente ganhe e se sinta bem, a outra pessoa vai se sentir mal. Evite discussões e sempre reconheça os seus erros. Ele fala que quando a gente reconhece os nossos erros prontamente, as outras pessoas também se sentem motivadas a reconhecer os seus próprios e também a não colocar os nossos erros num pedestal e fazer daquilo muito grande. A maioria de nós tem essa dificuldade, né, de reconhecer erros, mas isso é muito bom e não nos faz menor ou melhor do que ninguém. Todo mundo aqui que tá na Terra vai errar, né? E a dica que eu acho uma das mais importantes é: tente ver as coisas pela perspectiva da outra pessoa. Quantas vezes a gente fica bravo com alguém, alguma coisa, e a gente só vê o nosso lado? Tente se enxergar na perspectiva do outro. Isso ajuda muito nas relações. Enfim, resumindo, esse livro traz várias dicas de várias histórias que mostram basicamente como a gente ser uma pessoa mais legal. E quando a gente se tornar uma pessoa mais legal e mais agradável, a gente, consequentemente, vamos atrair pessoas mais legais, mais agradáveis e vamos ter relacionamentos melhores. E o mais incrível pra mim é que esse livro foi escrito em 1936 e ele ainda é super atual. E isso só mostra como a gente tem muito a aprender sobre o comportamento humano. Para finalizar, então, eu super recomendo, se eu tivesse que recomendar 2 livros de relacionamento, eu recomendaria esse do Como Fazer Amigos e também aquele outro que é As 5 Linguagens do Amor, que é maravilhoso, também mudou minha vida, que se vocês quiserem eu faço um resuminho, deixa aqui nos comentários que eu trago num próximo vídeo o resumo desse livro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo trazer diquinhas de livros aqui, porque os livros realmente mudam a vida, abrem a nossa mente e nos ajudam a enxergar o mundo sempre por outra perspectiva. Quem curtiu, dá um like, segue aí no canal e até a próxima!